É possível que pessoas acessem uma mesma cidade, uma cidade estranha, por pontos diferentes do país? Que cidade será essa? Sete Além? Não é esse o nome que eu recebi. Várias pessoas chegando no mesmo local, de pontos diferentes do país e vendo, testemunhando coisas assustadoras. Vem comigo? Então vamos, fica comigo nessa madrugada porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além. Sete Além, a gente trouxe o horror de volta. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos, boa madrugada, Alminha. Boa madrugada, Luciano. Santo Antônio dos Ventos, já ouviu falar? Não? Mas quem sabe você vai pra lá, tá com medinho de ir pra Sete Além, mas Santo Antônio dos Ventos pode estar no meio do caminho. Bom, é isso que pelo menos os relatos estão dizendo, e são muitos relatos, falando da mesma cidade, do mesmo fenômeno, só que vindo de lugares diferentes. Então assim, eu já te convido a deixar um like nesse vídeo agora, já clica aí, já se inscreve no canal se você não for inscrito e principalmente comenta aqui embaixo alguma coisa antes de começar o vídeo, aquele comentário pré-história, sabe? Não da pré-história de hoje em dia, mas um comentário pré-relato, que tal? Escreve aí alguma coisa e vamos pensar numa hashtag secreta pro final do vídeo, tá bom? Fica até o final que a gente combina qual vai ser essa hashtag. Então, vem comigo pros relatos. Relato de Gilberto, de Goiás. Em 2003, eu estava em uma viagem com 3 amigos, o Lucas, a Carla e o Diego, eles podem testemunhar. A gente tinha acabado de sair de Pirenópolis, Goiás, e estávamos indo em direção a Brasília. Tudo estava indo bem até que, de repente, começamos a não entender o caminho em que estávamos. Era um caminho estranho, diferente. Nós conhecíamos a estrada, mas, de repente, ela parecia alternativa. Então, para voltarmos à estrada principal, pegamos um caminho curto, um caminho fechado, um caminho de terra. Seguimos por essa estrada confusos. Andamos por horas e, estranhamente, nada parecia familiar. Foi então que vimos uma placa indicando uma cidade chamada Santo Antônio dos Ventos, que eu nunca tinha ouvido falar, e nem os meus amigos. Quando chegamos, algo estava errado. O sol parecia brilhar mais que o normal e o céu estava estranhamente azulado. Lembrava bem o interior de Goiás, mas também trazia outros lugares à minha mente. O ar da cidade era estranho e pesado, e apesar do nome ser Santo Antônio dos Ventos, lá não ventava. As ruas estavam vazias, exceto por alguns poucos moradores, mas eles agiam de maneira estranha. Uma mulher regava as plantas na frente da casa dela. Eu acenei de dentro do carro, mas ela não me respondeu. Andamos um pouco mais e eu parei o carro em uma praça. Eu e meus amigos nos separamos. Um foi procurar um bar, outros 2 foram dar uma andada mesmo pela cidade. Em uma casa próxima, eu vi um senhor sentado em uma cadeira de balanço. Ele me olhava fixamente e falava alguma coisa. Eu pensei, está falando comigo. Eu me aproximei dele e ouvi. Ele estava com o olho perdido, ele não estava olhando para mim. E ele dizia: chover, acho que vai. Chover, acho que vai. Chover, acho que vai. Tentei falar com ele, mas ele não me respondeu. Achei que ele estivesse com algum problema. Andei pela praça da cidade e vi uma estátua de um cachorro, um tamanho natural, perto de um banco. Eu me aproximei e estranhei, porque parecia um cachorro empalhado. Nesse instante, Carla, a minha amiga, veio correndo na minha direção, gritando. Ela falou assim: a senhora, aquela moça do regador, ela... Mas não completou. Carla não falou nada com nada. Foi quando eu notei que o cachorro empalhado perto do banco, na verdade, estava vivo. Isso mesmo, ele respirava lentamente, com sua língua para fora. Parecia congelado ou em slow motion. Foi quando Lucas, meu outro amigo, veio correndo e nos alcançou. Ele completou a informação da Carla, porque eles estavam juntos naquela hora. Ele falou algo assim: aquela mulher do regador, ela fica jogando água
parada nessa sem se mexer e não para de sair água do regador. É insano. Decidimos sair imediatamente de lá. Eu perguntei pelo Diego, mas eles não sabiam onde ele estava. Corremos em direção à rua em que Diego tinha ido e lá encontramos um bar. Ele gritou para a gente ir até ele, ou seja, ele nos chamou. Nós fomos e ele estava rindo e ele falava assim: galera, veja isso. Ele estava com uma garrafa de Coca-Cola aberta nas mãos e ele virava a garrafa para baixo, mas o líquido não descia. Havia pessoas no bar, mas ninguém se movia, todos nos observavam. E o Diego comentou: eles não se mexem, eu já falei com eles, até empurrei um cara, mas eles não reagem. Eu falei para irmos embora imediatamente, todos concordaram, estávamos assustados. Fomos para o carro, mas algo estava nos desacelerando. Estávamos ficando lentos para chegar até o carro. Eu entrei no carro, dei a partida, mas o carro não ligou. Não houve ignição. Suspirei lentamente e perguntei o que faríamos. A Carla foi mais incisiva. Vamos embora daqui, a gente está parando, a gente vai ficar preso. Concordamos e saímos correndo daquela cidade. O corpo parecia perder velocidade, mas fomos em direção ao mato, sem parar. Quando saímos do limite da cidade, tudo voltou ao normal e em um segundo escureceu. Já estava noite avançada. Eu olhei para trás e não havia sinal da cidade. Eu tinha perdido o meu carro dentro da cidade, mas pelo menos estávamos vivos. Ninguém jamais acreditou nessa nossa história. Não há nenhuma cidade chamada Santo Antônio dos Ventos na região, mas eu sei que tudo foi real. E por mais que achemos que ficamos minutos lá dentro, perdemos praticamente o dia inteiro. E é isso. Vamos ao segundo relato que eu compilei, que é muito parecido. Esse veio do Roberto, da Bahia. Em 2012, eu estava viajando a trabalho pela Bahia, a caminho de Itabuna. Era um trecho longo e eu já estava cansado de dirigir. Eu conhecia aquele caminho e sabia que não teria onde passar a noite até chegar a uma cidade. Até que eu vi uma placa desconhecida para mim, uma placa que eu nunca tinha visto antes, indicando Santo Antônio dos Ventos. Fiquei curioso pela cidade que eu nunca ouvi falar. Segui pela estrada secundária e 15 minutos depois por uma estrada de terra, até que eu cheguei. A cidade parecia normal à primeira vista. Era a tarde da noite, mas eu juro, o céu da cidade estava com cara de início da noite. Um relógio na praça indicava 19 horas. Eu não entendi. Segui com o meu carro em busca de um hotel, até que eu notei que havia algo errado. Algumas pessoas na cidade se mexiam, mas a maioria parecia parada, como estátuas em meio a alguma atividade. Outras pareciam que estavam andando para trás, lentamente, andando de costas devagar. Comecei a orar e dar a meia volta com meu carro para sair. Nessa hora eu quase atropelei umas pessoas que corriam no meio da rua. Eles correram até a janela do carro e pediram para eu parar, pelo amor de Deus. Falou em Deus, eu obedeci na hora e parei o carro. Saí do meu carro. O cara que estava com dois amigos, ele disse que estava preso naquela cidade por dias. Ele falou que estava indo com esses dois amigos a uma reunião no interior de São Paulo. Ele tinha saído da capital, São Paulo, e estava indo para o interior. Até que eles entraram nessa cidade esquisita. Nessa hora eu estranhei e falei: São Paulo? Mas a gente está na Bahia. Ninguém entendeu. Notamos que as casas da cidade pareciam coloniais e as roupas e carros remetiam a várias épocas, anos 50, 60, 70, 80 e até antes. Eu concluí que ali só podia ser o inferno. Mandei todos entrarem no meu carro que iríamos sair dali. Acelerei o carro ao máximo em direção à estrada de terra, mas o carro foi ficando lento e travando. Acelerei ao máximo e o carro indicava estar a 80 por hora, mas estava andando como se estivesse a 2 por hora. Estávamos quase no limite da saída da cidade quando o carro parou de vez. O marcador indicava 82 km por hora, mas o carro estava congelado. Sem eu precisar pedir, os 3 homens que eu havia acabado de conhecer saltaram do carro para empurrar.
foram para trás e usaram toda a força, parecia que o carro pesava mais. Então, o carro andou alguns metros e então de repente deslanchou com tudo, assumindo realmente aquela velocidade que estava indicada no painel e bateu num monte de terra que tinha à frente. Eu levei um grande susto e me machuquei. Foi como se, ao sair do limite da cidade, daquele campo energético da cidade, o meu carro voltasse a andar a 82 km por hora. Eu fiquei desmaiado por não sei quanto tempo. Fui socorrido por pessoas que disseram ver o meu carro acidentado num monte de terra. Contei a eles o meu relato, mas realmente não havia cidade nenhuma atrás de mim. Falaram que eu estava traumatizado pelo acidente. E na verdade eu fiquei realmente com dó daqueles 3 paulistas que eu havia conhecido, porque eles jamais conseguiram sair. Eles empurraram meu carro e provavelmente ficaram lá, congelados, e devem estar em Santo Antônio dos Ventos para sempre. Invadi a frequência para te pedir um favorzinho de chocolate. Não se esqueça de curtir esse relato, se inscrever no nosso podcast, se inscrever também no nosso canal de YouTube e seguir a gente nas redes sociais. @oficial7além. Continue agora com o relato. Obrigadinha de morango. Agora o relato de Júlia, do Mato Grosso. Em 2020, eu e meu pai decidimos fazer uma viagem pelo interior do Mato Grosso. Ele sempre gostou de aventuras e, como era a minha última chance de viajar com ele antes de me mudar para São Paulo, eu aceitei a ideia. Estávamos explorando estradas secundárias quando passamos por um vilarejo que parecia abandonado. O GPS mostrava um nome que nunca ouvimos antes: Santo Antônio dos Ventos. Meu pai, curioso, insistiu em dar uma volta por essa cidade. Quando entramos na cidade, percebi que tinha algo muito errado. As ruas eram desertas, mas ao mesmo tempo eu sentia como se estivéssemos sendo observados. Aos poucos, víamos algumas pessoas que pareciam paradas, olhando para nós com expressões vazias. Uma senhora estava sentada em um banco da praça com uma criança do seu lado, mas eles não se mexiam, como se fossem manequins. Mesmo quando acenamos, nada. Eles eram exatamente como se fossem bonecos. Meu pai viu pipas no céu, mas elas estavam paradas. Algo impossível. Fiquei com medo. Andamos mais um pouco e sim, era como se a cidade tivesse parada no tempo. Ninguém se mexia. Havia carros, casas, animais e pessoas, todas paralisadas no meio de alguma atividade. Achei aquilo incrível e assustador. Meu pai pediu para pararmos e descermos do carro. Ele queria ver se não eram bonecos mesmo. Olhamos e mexemos em muita gente, em objetos. Sim, tudo estava parado no tempo. Foi quando meu pai viu uma enorme casa no fim da rua. Estava toda aberta, portão, portas e janelas. Tinha alguém na janela segurando no batente com as 2 mãos, mas não dava para ver a pessoa inteira, apenas as mãos. E nessa hora eu me espantei, meu pai também, porque deu para ver que uma pessoa nos observava dessa janela. Mas a pessoa se escondeu quando nós olhamos. Entramos na casa como se fosse um lugar de livre acesso. O ar estava gelado e o relógio na parede estava parado às 15 horas, mesmo sendo início da noite. De repente ouvimos um som de passos pesados saindo por alguma porta de trás da casa. Alguém tinha fugido dali. Até que ouvimos uma voz feminina gritando: "Pai, vem, pai!" Meu pai me mandou esperar e subiu correndo. Ele queria ver quem tinha gritado. Ele demorou cerca de 5 minutos e eu subi atrás dele. Cheguei no quarto de cima e, para o meu espanto, meu pai estava lá, agachado, segurando o batente da janela com as mãos. Como é possível? Seu rosto estava congelado em grande agonia. Eu chamei por ele: "Pai, vem, pai!" Mas ele não se mexia e nem respondia. Toquei nele, puxei ele pelo ombro, mas ele não se movia, como se fosse de pedra, como as demais pessoas da cidade. Eu comecei a chorar, até que eu olhei pela janela e vi a mim mesma e meu pai chegando pelo jardim da casa. Eu me escondi para que eu mesma não me visse. Senti um forte arrepio e então saí correndo pela escada, corri para a porta de trás e fui para a rua. Peguei o carro
e saí o mais rápido que pude. Eu estava muito assustado e tinha certeza de que as autoridades saberiam resolver aquilo. Assim que eu saí da cidade, fui para a cidade vizinha e avisei a polícia. Os policiais demoraram para entender o que eu queria dizer, até que eu fui com um carro da PM até onde seria a cidade. E realmente, nenhuma cidade existia naquele local. Não existe no mapa, em nenhum GPS e ninguém nunca ouviu falar em Santo Antônio dos Ventos. Nunca mais encontrei meu pai. Até hoje ainda sonho com aquela cidade e com meu pai chamando meu nome no escuro. No fim de 2020 eu recebi uma carta anônima em casa dizendo para não falar com ninguém e nem pesquisar Santo Antônio dos Ventos. Muito estranho, não? E esses foram os relatos de Santo Antônio dos Ventos, a cidade parada no tempo, a cidade inexistente, a cidade que antecede Sete Além, será? Não sei. É isso aí, galera. Sete Além, a gente trouxe o horror de volta. Coloca aí hashtag cidade inexistente pra gente marcar aqui esse chat, ou melhor, esses comentários com essa hashtag cidade inexistente. Para quem não ficou até o final, não ser premiado com essa nossa brincadeirinha, tá bom? Vai aparecer para vocês aqui do lado os vídeos que vocês ainda não viram, ou pelo menos vídeos interessantes para que você continue aqui conosco. Clica e vê, vai valer demais a pena, tá bom? E se você ainda não é inscrito, se inscreva, fique comigo nessa madrugada porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em Sete Além.